Oi, alunos! Nessa aula a gente vai falar sobre potenciação. Para a gente começar, antes de fazer qualquer conta, a gente precisa entender a definição de potenciação. Então, potenciação é a operação em que, dado uma base e um expoente, se calcula uma potência. Potência é um produto de fatores iguais. Então, vamos ver o que isso significa. 4 elevado a 3 aqui. O 4 a gente vai chamar de base, o 3 a gente chama de expoente. O que significa esse expoente aqui? Que eu vou pegar esta base e vou fazer esta base vezes ela mesma, a quantidade que aparece aqui no expoente, no caso 3. Então, eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4, ó, 3 vezes. Esse valor aqui vai me resultar em 64. Então, a gente chama o 4 de base, o 3 de expoente e o resultado aqui é a minha potência. Então, por exemplo, se eu tiver 3 ao quadrado, o que significa isso? Expoente 2 significa que eu vou pegar minha base e multiplicar por ela mesma 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 4, o que significa isso? Que eu vou pegar esse número 5 e vou fazer ele, vezes ele mesmo, 4 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai me resultar em 625. Bom, se eu tenho a elevado a zero, o a pode ser qualquer número com exceção do zero. Qualquer número, então, com exceção do zero elevado a zero vai me resultar em 1. E qualquer número elevado a 1 vai resultar no próprio número. Isso aqui a gente tem que lembrar porque facilita bastante quando a gente vai resolver as questões. Vamos a uns exemplos. Então, 3 ao cubo, o que significa isso? Expoente significa o 3, que eu vou pegar esta base, que também é 3, e vou multiplicar por ela mesma 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3, que vai me resultar em 27. Menos 2 ao quadrado, o que significa isso? Vou pegar a base e multiplicar por ela mesma 2 vezes. Menos 2 vezes menos 2, que vai resultar em mais 4. Menos 2 ao cubo, o que significa isso? Menos 2 vezes ele mesmo 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai me resultar em menos 8. Aqui a gente tem que prestar atenção em uma coisa, que é o seguinte. Quando eu tenho a base negativa elevada a expoente par, o resultado fica positivo. Base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado fica negativo. Sempre levando em consideração que eu estou trabalhando aqui com os parênteses. Se eu tivesse sem parênteses, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado, quem está elevado ao quadrado é só o 2, não é o menos 2. Aí isso aqui ficaria menos 2 vezes 2, que daria menos 4. Agora vamos pegar o 3 quartos elevado ao quadrado. Como é que eu faço uma fração? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo os números até agora. 3 quartos elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 quartos vezes 3 quartos. Multiplicação de fração, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. 9 16avos. 3 elevado a zero, então, qualquer número com exceção do zero elevado a zero resulta em 1. E 5 elevado a 1 é o próprio número 5. Vamos às propriedades da potenciação. Elas são importantíssimas, precisamos lembrar delas. Propriedade 1, multiplicação de potências de mesma base. Então, eu tenho uma potência elevada a um expoente vezes esta mesma base elevada a outro expoente. O que eu faço aqui? Quando eu tenho a mesma base e uma multiplicação entre essas potências, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, m mais n. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado ao quadrado vezes 2 ao cubo. O que eu faço aqui? Eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 3, que vai ficar 2 elevado a 5. Se vocês forem tentar ver se isso funciona, ó, 2 ao quadrado, 4, vezes 2 ao cubo, 8, 4 vezes 8, 32. 2 elevado a 5 também é 32. Então, funciona eu utilizar essa propriedade. Se tem de multiplicação, logicamente vai ter de divisão. Se eu tenho divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e agora subtraio os expoentes. Então, por exemplo, se eu tiver 3 elevado a 5 dividido por 3 ao quadrado, é só eu manter a base e subtrair os expoentes. 5 menos 2, então vai ficar 3 ao cubo. Propriedade 3, potência elevada a outro expoente. Então, eu tenho uma potência elevada a um expoente aqui, e aí mais um expoente. O que eu faço? Eu multiplico esses expoentes. Então, vai ficar a elevado a m vezes n. Por exemplo, 2 ao quadrado elevado ao cubo.
Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3, que é 6. Só tomem cuidado que isso é diferente do que eu escrever 2 ao quadrado ao cubo. Aqui eu tenho parênteses, então é esta potência elevada a outro expoente. Aqui o expoente está elevado a outro expoente. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado, 2 ao cubo, 8. Então são coisas diferentes, com e sem parênteses. Propriedade 4. Todo radical pode ser transformado numa potência com expoente fracionário. Isso aqui é muito útil. Quando a gente tem uma raiz, eu posso transformar essa raiz em uma potência com expoente fracionário. Então, o meu expoente aqui da raiz, né, do que está aqui dentro, vai ser o numerador e o índice da raiz vai ser o meu denominador. Então, por exemplo, se eu escrever para vocês raiz de 5, se eu não escrevo aqui é porque é raiz quadrada. Então, raiz quadrada vai ficar, o expoente aqui é 1, 5 elevado a 1 sobre 2. Eu posso escrever esta raiz na forma de um expoente, de uma potência com expoente fracionário. Potência de fração. Eu tenho aqui uma fração elevada a um expoente. É a mesma coisa que eu fazer esse número, o numerador elevado ao expoente e o denominador elevado ao expoente. Só tomem cuidado que o denominador tem que ser diferente de zero. Mas isso já vem lá da definição de fração. Potência de uma multiplicação de elementos. Eu tenho uma multiplicação aqui e essa multiplicação está elevada a um expoente. Então, é a mesma coisa que eu fazer o expoente para cada um dos elementos da multiplicação. A elevado a m vezes b elevado a m. Cuidado que aqui é multiplicação, não é soma. Soma, isso não funciona. E a última propriedade, que é o expoente negativo. Quando eu tenho uma potência com expoente negativa, que é a base com expoente negativo, esse expoente negativo significa que eu preciso inverter a base. Então, será A sobre B vira B sobre A. E aí, o expoente fica positivo. Por exemplo, 2/3 elevado a menos 2. Se o expoente é negativo, eu preciso inverter a base. Se a base era 2/3, vai virar 3/2. E aí sim eu trabalho com expoente positivo. Ah, como é que eu faço 5 elevado a menos 3? Tem que inverter a base. Ah, mas a base não é uma fração. Não interessa se aqui embaixo é um número 1. Então, a inversão do número 5 aqui, o inverso de 5 é 1/5. 1/5 elevado a 3. Então, aqui eu trago um resumo das propriedades da potenciação. Então, são 7 propriedades. E a partir disso aqui a gente consegue resolver vários exercícios. No próximo semestre a gente também vai trabalhar muito com isso aqui quando a gente trabalhar com função exponencial. Então é muito importante que vocês entendam essas propriedades. E aí, só para a gente finalizar aqui um exercício, classifique como verdadeiro ou falso. Então, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 2 igual a 2 elevado a 9. Aqui seria essa propriedade de multiplicação de potência de mesma base, que aí eu faço o quê? Conservo a base e somo os expoentes. Quais são os expoentes? 7 e 2. 7 mais 2 resulta em 9, que está correto aqui, verdadeiro. 7 elevado ao cubo e essa potência elevada ao quadrado. Quando eu tenho multiplicação, né? Eu tenho uma potência elevada a outra potência, outro expoente, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes. Então, ficaria 7 elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. E aqui está 5. Então, é falso. 2 elevado a 3 elevado ao quadrado igual a 2 elevado a 3, entre parênteses, ao quadrado. Lembra que eu já falei isso para vocês. Esse sem o parênteses significa que é o 3 que está elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9. Eu tenho 2 elevado a 9. E aqui eu uso a propriedade da potência de potência. Então, eu tenho que multiplicar. Então, 3 vezes 2 resulta em 6. Um é 2 elevado a 9, outro é 2 elevado a 6. Não é igual. Então, é falso. 5 mais 2 ao quadrado. Posso separar em 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado? Não. Aqui teria que ser uma multiplicação, não uma soma. Então, é falso. E 10 ao cubo dividido por 10 na quinta, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 5, menos 2. Então, aqui é 10 elevado a menos 2, verdadeiro. Deixei uma listinha com alguns exercícios no Siga. Aproveitem, acessem, resolvam e vamos tirar as nossas dúvidas. Podem mandar por e-mail ou pelo fórum do Siga. Até a próxima videoaula.